Minha sogra tentou cancelar meu casamento 3 dias antes da cerimônia, e não foi um mal-entendido. Ela ligou para fornecedores e inventou mentiras sobre dívidas. Tentou convencer meu noivo de que eu escondia algo grave. Ela achava que eu nunca saberia. Achava que poderia me apagar da própria história do filho. Mas no dia da festa, quando todos levantaram as taças para brindar, eu peguei o microfone e revelei o segredo que ela escondeu por anos. Eu sempre soube que minha sogra não gostava de mim. Não era aquela implicância disfarçada de cuidado. Era algo mais profundo, olhar que avaliava, comentários sutis sobre minha família, minha profissão, minha forma de falar. Ela nunca foi diretamente agressiva. Era estratégica. Sorria na frente dos outros e me diminuía nas entrelinhas. O nome dela é Helena. E desde o início do meu relacionamento com o Daniel, ela deixou claro que eu não era o tipo de mulher que ela imaginava. Segundo para ela, filho. Daniel precisava de alguém mais estruturada, de família tradicional, com estabilidade real. Eu trabalhava muito, construí minha vida sozinha. Mas para ela isso nunca foi suficiente. Daniel sempre minimizava. Ela é assim mesmo. Você está exagerando. Ela só quer o meu bem. Esse tipo de frase vai te fazendo duvidar da própria percepção. Quando ficamos noivos, a reação dela foi fria. Um abraço rápido, um sorriso forçado e uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Espero que vocês saibam o que estão fazendo. Os preparativos do casamento começaram meses depois. Eu estava feliz. Finalmente sentia que estava construindo algo meu. Escolhemos o salão, buffet, decoração. Tudo pago com nosso dinheiro. Nada veio dela. Mas, curiosamente, Helena começou a se envolver demais, pedia contato de fornecedores para ajudar, questionava contratos. Dizia que queria garantir que não fôssemos enganados. Na época, eu achei que talvez fosse uma tentativa de aproximação. Eu estava errada. 3 dias antes do casamento, recebi uma ligação do responsável pelo buffet. Ele parecia constrangido. Só queremos confirmar. O evento foi realmente cancelado? Meu coração parou. Cancelado? Do que você está falando? Silêncio do outro lado. Recebemos uma ligação ontem à tarde. Uma senhora disse que era da família da noiva. Informou que o casamento não aconteceria mais por problemas financeiros e pediu a suspensão imediata do serviço. Eu senti minhas mãos suarem. Quem ligou? Ele hesitou. Helena. Eu fiquei em silêncio. Não por dúvida, mas porque naquele momento tudo fez sentido. As críticas, o controle, a necessidade de interferir. Ela não queria participar do casamento. Ela queria impedir que ele acontecesse. Liguei imediatamente para a decoradora. Mesma coisa. Helena tinha ligado. Disse que havia traição envolvida. Disse que eu tinha mentido sobre dívidas. Disse que Daniel estava devastado. Ela tentou cancelar tudo. Eu não chorei. Eu fiquei com raiva. Uma raiva fria, calculada. Esperei Daniel chegar do trabalho. Mostrei as mensagens, as ligações registradas, os prints enviados pelos fornecedores. Ele ficou branco. Isso não pode ser verdade. Mas era. Ele ligou para ela na minha frente. Eu ouvi. Mãe, você ligou para os fornecedores? Ela disse. Ela não negou. Eu estava protegendo você. Protegendo. Como se eu fosse uma ameaça. Como se o casamento fosse um erro a ser evitado. Daniel desligou. Ele estava confuso, dividido. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Eu percebi naquele momento que o problema não era só ela. Era a dinâmica entre eles. Ela ainda achava que tinha direito de decidir a vida dele, e ele nunca tinha imposto limites. Mas o casamento não seria cancelado. Eu garanti pessoalmente com cada fornecedor que tudo estava confirmado. Paguei uma taxa extra para reforçar contratos. Pedi confirmação por escrito. Helena não sabia que eu já tinha descoberto. E foi aí que algo mudou dentro de mim. Eu poderia simplesmente ignorar, poderia fingir que nada aconteceu, poderia aceitar um pedido de desculpas falso depois. Mas eu estava cansada de ser a vilã silenciosa na história que ela inventava.
Se ela queria jogar sujo, eu também sabia jogar. E eu tinha algo que ela jamais imaginaria que eu sabia, algo que ela escondia há anos, algo que, se viesse à tona, mudaria completamente a imagem perfeita que ela sustentava diante da família. Eu descobri por acaso meses antes. E nunca usei. Até aquele momento. O casamento aconteceria. E no dia da festa, eu não seria a única surpreendida. Eu descobri o segredo dela 6 meses antes do casamento. E foi por acidente. Helena sempre fez questão de parecer impecável. Casamento perfeito de 30 anos. Mulher religiosa, conselheira da família. Aquela pessoa que dava opinião sobre o relacionamento de todo mundo como se fosse especialista em moral. Mas um dia, enquanto Daniel tomava banho na casa dela, o celular dela começou a tocar na mesa da cozinha. Ela tinha pedido para eu olhar se era algo urgente. Na tela apareceu um nome masculino que eu nunca tinha visto. Não era parente. Não era amigo conhecido da família. E a mensagem que apareceu na prévia fez meu estômago revirar. Você disse que ia contar pra ele depois do casamento. Não enrola. Eu congelei. Eu não abri a conversa. Não precisei. Dias depois. A curiosidade me venceu, não por maldade, por instinto. Algo não fechava. Helena não era boa com tecnologia. Deixava o notebook aberto, e-mail logado, mensagens sincronizadas. Em uma visita para entregar convites, enquanto ela estava no mercado, o notebook vibrou com notificação. Não era só uma conversa, era o mesmo nome. Relacionamento. Meses de mensagens. Encontros em outra cidade. Reclamações sobre o marido. Declarações que contradiziam completamente a imagem de esposa exemplar que ela vendia. E o pior, ela dizia que só manteria tudo escondido até resolver a situação financeira. Ela dependia do marido. Ela precisava manter a fachada. Eu fechei o notebook, saí da casa dela com as mãos tremendo. Naquele dia eu entendi 2 coisas. Primeiro, Helena não era moralista. Era hipócrita. Segundo, ela tinha medo de perder o controle da própria narrativa. Eu nunca contei para Daniel. Não era meu segredo. Não era minha guerra. Até então. Mas agora ela tinha tentado destruir meu casamento. 3 dias antes da cerimônia, mentindo sobre mim, tentando me pintar como golpista, inventando traições. Eu poderia expor tudo imediatamente, mandar prints para o marido dela, criar um escândalo antes do casamento, mas isso seria caótico, impulsivo, e eu não queria caos. Eu queria precisão. No dia seguinte à descoberta das ligações, Helena apareceu na nossa casa, como se nada tivesse acontecido. Ela trouxe um bolo, disse que queria conversar com calma. Daniel estava exausto emocionalmente, eu estava fria. Ela sentou no sofá, cruzou as pernas e disse: eu exagerei, mas fiz porque descobri coisas preocupantes. Eu encarei. Que coisas? Ela respirou fundo, teatral. Comentário seu sobre não querer casar oficialmente. Sobre dividir bens. Sobre estar insegura. Mentira. Pura invenção. Ela estava testando se Daniel acreditaria nela. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio eu senti algo perigoso, dúvida. Não em mim, mas na situação. No conflito. Na aversão. Era isso que ela queria. Plantar dúvida. Eu não levantei a voz. Não me alterei. Só perguntei. Você quer mesmo falar de honestidade? Ali havia tensão. Ela me olhou. O que você Pela quer primeira dizer vez com sem isso? um sorriso social. Eu sustentei o olhar. Não respondi. O recado foi dado. Ela entendeu que eu sabia de algo. E isso a desestabilizou. Ela foi embora 15 minutos depois, com o discurso de que só queria proteger o filho. Assim que a porta fechou, Daniel desabou no sofá. Eu não sei o que fazer. Essa frase foi mais reveladora do que qualquer coisa. Ele não disse ela está errada. Não disse isso é absurdo. Disse que não sabia o que fazer. Eu percebi que se eu não resolvesse aquilo com firmeza, meu casamento começaria já comprometido. Então eu tomei uma decisão silenciosa. Eu não contaria o segredo antes do casamento. Eu esperaria.
Porque existe algo muito mais poderoso do que confronto direto. Exposição pública. Helena vive de imagem, de reputação, de controle social. Se o segredo viesse à tona num ambiente onde ela sempre performou perfeição, o impacto seria definitivo. No dia seguinte recebi uma mensagem anônima. Você acha mesmo que esse casamento vai acontecer? Ou reconheci o número. Era dela. Um tipo diferente. Eu não respondi, mas salvei tudo. Prints, datas, registros. Se ela queria guerra psicológica, eu estava preparada. Na véspera do casamento, Daniel foi dormir na casa de um amigo. Tradição antiga da família. Eu fiquei sozinha no apartamento, cercada de vestidos, sapatos, flores e pensamentos. Eu não estava nervosa com o casamento. Eu sabia o momento. Sabia as palavras. Decidida. Eu sabia exatamente o que faria. Depois daquela noite, nada voltaria a ser como antes. Helena achava que estava me pressionando até eu desistir. Ela não imaginava que estava me dando motivo. No dia seguinte, enquanto eu caminhava até o altar, ela estava sentada na primeira fileira, elegante, sorridente, aplaudindo, como se nunca tivesse tentado destruir tudo. Eu sustentei o olhar dela enquanto dizia sim, porque o casamento aconteceria. Mas a festa seria minha resposta. A cerimônia foi perfeita, irritantemente perfeita. Flores alinhadas, música no tempo certo. Convidados emocionados. Helena chorou na primeira fileira como se fosse a mãe mais orgulhosa do mundo. Quem olhasse de fora jamais imaginaria que aquela mesma mulher tentou cancelar tudo 3 dias antes. Eu observei cada detalhe. Ela fazia questão de cumprimentar os fornecedores, de elogiar a decoração, de tirar fotos estratégicas com familiares importantes. Era quase como se quisesse reforçar que fazia parte do mérito. Controle de narrativa. Sempre foi isso. Na saída da igreja, enquanto a rosa e pétalas caíam sobre nós, ela se aproximou e me abraçou. Eu sabia que tudo daria certo, sussurrou no meu ouvido. A frase parecia doce, mas o tom era um aviso. Ela achava que tinha sobrevivido. Achava que eu tinha engolido. Achava que eu precisava dela para manter a paz. Ela ainda não entendia que eu não estava buscando paz. Eu estava esperando o momento certo. A recepção começou animada. Música alta, gente dançando. Brindes circulando. Eu cumprimentei cada convidado com um sorriso controlado. Daniel parecia mais leve. Talvez estivesse acreditando que o conflito tinha ficado para trás. Mas não tinha. Eu pedi ao DJ que deixasse um microfone reservado para o momento dos agradecimentos. Ele achou normal. Toda noiva faz discurso. Enquanto isso, Helena circulava pelo salão como se estivesse em um evento corporativo. Conversava com tias, dava conselhos para primas solteiras, reforçava histórias sobre o quanto lutou para criar Daniel sozinha. Sozinha. Essa palavra sempre aparecia nas narrativas dela. Era curioso considerando que o marido estava ali, sentado à mesa, aparentemente alheio a tudo. Em determinado momento, foi ao banheiro retocar a maquiagem. Uma das minhas madrinhas entrou logo depois. Você está muito calma, ela comentou. Se fosse comigo, eu teria surtado com o que sua sogra fez. Eu apenas sorri. Eu não surto. Eu finalizo. Ela riu, achando que era piada. Não era. Quando o jantar terminou e as luzes começaram a ficar mais baixas, eu senti que era a hora. Pedi ao cerimonialista que avisasse o DJ. A música diminuiu. Luzes voltaram parcialmente. A noiva quer dizer algumas palavras. Helena endireitou a postura na cadeira. Sorriso preparado. Mãos cruzadas no colo. Eu peguei o microfone. O salão silenciou. Quero agradecer a todos que fizeram esse dia acontecer. Comecei. Voz firme. Aos amigos, a minha família e principalmente as pessoas que realmente lutaram para que esse casamento acontecesse. Algumas risadas leves. Eu continuei. Porque, como muitos aqui não sabem, esse casamento quase foi cancelado 3 dias atrás. Um murmúrio percorreu o salão. Eu não olhei para Daniel. Olhei direto para Helena.
O sorriso dela congelou. Alguém entrou em contato com nossos fornecedores dizendo que eu tinha mentido sobre dívidas, que havia traição envolvida, que o casamento não aconteceria, silêncio absoluto, mas felizmente. Eu descobri a tempo. Daniel virou o rosto lentamente na direção da mãe. Ela estava pálida. Eu pensei muito se deveria falar isso hoje e continuei. Mas acredito que casamento começa com verdade. E verdade não combina com manipulação. Helena levantou discretamente da cadeira. Eu não acho apropriado, ela começou a dizer. Tentando cortar. Eu levantei a mão. Ainda não terminei. O salão inteiro estava atento. Eu também pensei em manter certos segredos guardados. Porque eu não sou responsável pelas escolhas dos outros. Mas quando alguém tenta destruir minha vida inventando mentiras, eu deixo de ser obrigada a. Silêncio. O marido dela agora estava olhando confuso. Daniel não dizia nada. Eu respirei fundo. Helena, você disse que estava protegendo seu filho, que descobriu coisas preocupantes sobre mim. Ela balançava a cabeça negativamente, quase implorando para que eu parasse. Eu não parei, mas talvez o que realmente preocupa você seja a possibilidade de perder o controle. Porque manter uma imagem perfeita é difícil, principalmente quando se mantém um relacionamento escondido há meses com outra pessoa. O salão explodiu em murmúrios. O marido dela ficou imóvel. Helena deu um passo para trás. Isso é mentira. Ela gritou. Eu tirei o celular do bolso. Eu tenho datas, mensagens, encontros, inclusive aquela frase interessante. Você disse que ia contar para ele depois do casamento. Não enrola? O marido dela levantou da cadeira. Que conversa é essa? Helena começou a tremer. Isso é invasão de privacidade. Você mexeu nas minhas coisas. Não, eu respondi. Foi descuido seu. O silêncio virou tensão palpável. Daniel finalmente falou. Mãe, isso é verdade? Uma justificativa. Ela olhou para ele como se procurasse uma saída. Mas ali não havia palco controlado. Ali havia testemunhas. E pela primeira vez, Helena não tinha um roteiro. Helena tentou falar, mas as palavras não saíam organizadas. Ela olhava ao redor como se procurasse apoio em algum rosto conhecido. Mas só encontrou choque. Isso é um absurdo. Ela começou, a voz falhando. Ela está distorcendo tudo. O marido dela, Roberto, não gritou, não fez escândalo. E isso foi pior. Ele apenas perguntou, em um tom baixo e firme. Existe outro homem? Simples, direto, irreversível. Helena abriu a boca, fechou. Respirou fundo. Não é do jeito que parece. A clássica frase de quem foi pego. Eu mantive a postura. Não era sobre humilhar. Era sobre expor a hipocrisia. Eu nunca teria falado nada. Eu disse ao microfone. Agora olhando para os convidados. A vida pessoal dela não me dizia respeito, até o momento em que ela decidiu inventar mentiras sobre a minha. Algumas pessoas começaram a cochichar. Dias trocavam olhares. Primos pegavam o celular discretamente. Daniel estava parado ao meu lado, como se o chão tivesse desaparecido. Você tentou cancelar meu casamento, eu continuei. Encarando Helena. Disse que eu tinha dívidas. Que eu traía seu filho. Tentou me pintar como interesseira. Ela balançava a cabeça repetidamente. Eu estava nervosa. Eu não queria que ele cometesse um erro de trair seu marido, não é erro? A frase caiu como uma pedra. Roberto fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, parecia mais velho. Quem é ele? Perguntou novamente. Helena não respondeu. O silêncio dela respondeu por si. Daniel finalmente segurou o microfone da minha mão. Eu não esperava por isso. Mãe, você realmente tentou cancelar o casamento? Ela desviou o olhar. Eu só queria ganhar tempo. Tempo para quê? Ele insistiu. Ela respirou fundo, derrotada. Eu precisava ter certeza de que você não estava sendo manipulado. A palavra ecoou no salão. Manipulado. Daniel deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido. Manipulado? Por quê? Pela mulher que eu escolhi. Helena tentou se aproximar dele, mas ele levantou a mão pedindo distância.
E o outro homem? Ele perguntou. Agora com a voz mais fria do que eu já tinha ouvido. Ela começou a chorar. Mas não era arrependimento, era a perda de controle. Foi um erro e ela disse. Eu estava confusa. Seu pai nunca me ouviu. Ou me sente Roberto sozinha. Soltou uma risada amarga. Sozinha? Eu estava na mesma casa que você todos os dias. O salão estava dividido entre constrangimento e curiosidade mórbida. A festa tinha virado tribunal. Eu percebi algo importante naquele momento. Eu não precisava continuar falando. A verdade já estava fazendo o trabalho sozinha. Eu peguei novamente o microfone. Hoje era para ser um dia sobre amor e compromisso. E continua sendo. Mas compromisso começa com responsabilidade. Se alguém tenta destruir a base de um casamento, antes mesmo dele começar, precisa arcar com as consequências. Helena me olhou com ódio aberto agora, sem máscara. Você destruiu minha família, ela disse. Ou responde sem hesitar, não? Eu só acendi a luz. Roberto tirou a aliança do dedo lentamente. Não jogou no chão. Não fez cena. Apenas colocou sobre a mesa. Esse gesto fez mais barulho do que qualquer grito. Nós vamos conversar em casa, ele disse para Helena. Agora não é o momento. Mas já era tarde demais. A imagem dela, construída por anos, tinha rachado ali, diante de todos. Daniel virou para mim. Havia dor nos olhos dele, mas também clareza. Você sabia há quanto tempo? Ele perguntou. Meses. E nunca me contou? Porque não era meu segredo, até virar minha defesa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que aquele era o momento decisivo, não sobre a sogra, sobre nós. Você ia me contar depois? Se Ele ela não perguntou. tivesse interferido, talvez nunca. Eu não queria ser a pessoa que destrói a família dos outros. Ele assentiu lentamente. Helena tentou falar algo mais, mas ninguém estava mais ouvindo. A música continuava desligada. Os convidados permaneciam imóveis. O ar estava pesado. E então, inesperadamente, Daniel fez algo que eu não previ. Ele pegou o microfone. Eu amo minha mãe, começou. Mas eu sou um homem adulto. E hoje eu escolho minha esposa. O salão ficou em silêncio absoluto novamente. Se alguém tentar interferir no meu casamento, mentindo ou manipulando, essa pessoa não faz mais parte da minha vida. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com decisão. Helena pareceu encolher alguns centímetros. Pela primeira vez. Ela não tinha controle. Não tinha influência. Não tinha narrativa. Só consequências. Helena não respondeu à declaração do próprio filho. Ela apenas pegou a bolsa com movimentos duros, quase mecânicos. Roberto ficou parado por alguns segundos, olhando para Daniel como se quisesse dizer algo, mas não disse. Eles saíram do salão sob um silêncio pesado. Ninguém tentou impedir. Ninguém tentou consolar. A porta se fechou. E por alguns segundos. Parecia que todo o casamento tinha sido sugado por um buraco. Eu senti o peso daquilo. Não culpa, mas impacto. Era impossível fingir que nada tinha acontecido. Daniel ainda segurava o microfone. A mão dele tremia levemente. Ele respirou fundo. A festa continua, ele disse finalmente. Porque hoje é sobre a gente. Não foi um discurso bonito, foi real. O DJ hesitante voltou a ligar a música. Primeiro baixo, depois mais alto. As pessoas começaram a conversar de novo. Alguns vieram até nós, dizendo que sentiam muito. Outros fingiram normalidade. Sempre existem os dois tipos. Eu observei Daniel. Ele estava presente, mas distante. O choque não tinha passado. Só tinha sido empurrado para depois. Quando fomos para a pista de dança, ele me pusou mais forte do que o normal. Não era paixão. Era a necessidade de se ancorar em algo sólido. Eu não sabia que ela era capaz disso, ele disse no meu ouvido. Eu não respondi imediatamente. Você não queria ver, falei por fim. Ele não discutiu. A festa seguiu. Fotos foram tiradas. Brindes foram refeitos. Alguns convidados até comentavam que foi o casamento mais emocionante que já viram. Emoção é uma palavra bonita para caos bem iluminado.
Horas depois, quando os convidados começaram a ir embora e o salão esvaziou, eu finalmente sentei. O vestido já pesava. O salto doía. Mas nada doía mais do que a realidade que nos esperava fora dali. Daniel se sentou ao meu lado. Você planejou isso desde quando descobriu? Desde que ela tentou cancelar tudo. Ele assentiu. Você queria vingança. Eu pensei antes de responder. Eu queria limite. Ele ficou em silêncio. E se eu tivesse ficado do lado dela? Ele perguntou. Essa era a pergunta que realmente importava. Então eu teria anulado esse casamento amanhã. Eu não falei com raiva, falei com convicção. Ele me encarou por alguns segundos longos. Eu quase fiquei dividido, ele admitiu. Não porque eu duvidasse de você, mas porque é difícil aceitar que sua própria mãe mente nesse nível. Eu sei, e eu realmente sabia. Porque, no fundo, aquilo não era só sobre traição. Era sobre quebra de idealização. No dia seguinte, o celular dele explodiu de mensagens. Parentes perguntando. Amigos comentando. Alguns apoiando. Outros dizendo que não era o momento certo para expor aquilo. Momento certo. Como se existisse a agenda ideal para a verdade. Helena mandou uma única mensagem. Você escolheu o lado errado. Daniel leu em voz alta. Depois bloqueou o número. Simples assim. Mas nada era simples. Roberto saiu de casa 2 dias depois. Foi para o apartamento de um primo. A história do relacionamento extraconjugal começou a circular na família inteira. O homem das mensagens era casado também. O escândalo se espalhou rápido. Helena tentou reverter a narrativa. Disse que eu invadia a privacidade dela. Que manipulei informações. Que planejei humilhá-la. Mas ela cometeu um erro básico. Havia registros das ligações para os fornecedores. E isso ninguém podia negar. Aos poucos, as versões dela perderam força. Daniel começou terapia 3 semanas depois. Não por mim, por ele. Eu preciso entender porque sempre tive medo de contrariar minha mãe, ele disse. Essa frase me deu mais esperança do que qualquer pedido de desculpas. Porque o verdadeiro problema nunca foi só Helena. Era o espaço que ela ocupava. E esse espaço agora estava sendo redefinido. 1 mês depois, recebemos a notícia oficial. Roberto pediu separação. Helena tentou nos ligar de números diferentes. Mandou e-mails longos. Em alguns pedia perdão. Em outros, me culpava por destruir a estrutura da família. Eu nunca respondi. Daniel respondeu uma vez. Você destruiu quando escolheu mentir. Eu só escolhi não continuar sustentando. Foi a última mensagem. Nossa lua de mel não foi perfeita. Havia conversas difíceis. Silêncios longos. Processamento. Mas havia algo que nunca tinha existido antes, clareza. Sem interferência. Sem medo. Sem manipulação velada. O casamento começou com um escândalo. Mas isso, também começou com um limite negociável. Foi o presente mais honesto que poderíamos ter recebido. 2 meses depois do casamento, o silêncio começou a incomodar mais do que o escândalo. No começo tudo era intenso. Mensagens, comentários. Parentes tomando partido. Depois veio o vazio. Como se a família inteira tivesse decidido fingir que nada aconteceu. Helena sumiu das redes sociais. Sumiu dos almoços de domingo. Sumiu dos grupos da família. Mas o nome dela continuava ali, invisível e pesado. Daniel estava mudando. E isso era bom. Mas mudança não é confortável. Ele começou a questionar memórias da infância. Situações que antes pareciam normais começaram a ganhar outro significado. Ela sempre falava mal das minhas namoradas. Ele comentou uma noite. Todas eram inadequadas por algum motivo. Eu não disse, eu avisei. Ela precisava ser indispensável, respondi. Ele ficou pensativo. Na 3ª sessão de terapia, ele voltou diferente. Mais firme. Eu passei a vida tentando ser o filho perfeito, ele disse. Porque ela sempre fazia parecer que eu devia algo a ela. Isso explicava muita coisa. Helena não queria só o controle da imagem. Ela queria dependência emocional.
E quando percebeu que estava perdendo isso para outra mulher, reagiu da única forma que sabia: sabotagem. Uma tarde, recebemos um e-mail longo dela. Não era agressivo, era calculado. Ela dizia que estava em tratamento psicológico, que cometeu erros, que agiu por medo, que se sentia abandonada. Mas no meio do texto, havia uma frase que revelava tudo. Eu só queria ter certeza de que você não estava escolhendo alguém que pudesse te prejudicar financeiramente. Financeiramente. De novo. Ela ainda tentava me reduzir a interesse. Daniel leu o e-mail inteiro. Depois, fechou o notebook. Ela ainda não entendeu, ele disse. Não é falta de entendimento, respondi. É falta de responsabilidade real. Dias depois descobrimos algo que eu não esperava. O tal homem das mensagens tinha terminado o próprio casamento também, e, segundo comentários da família, Helena estava tentando reatar com ele oficialmente, ou seja, o medo dela nunca foi moral. Era as status. Ela não queria perder o marido, enquanto ainda não tinha garantia com o outro, e tentou ganhar tempo sabotando o nosso casamento. Quando essa informação chegou até Daniel, algo fechou dentro dele. Eu defendi ela a vida inteira, ele disse. Mesmo quando você apontava comportamentos estranhos. Eu fui direta. Você não defendia ela. Você defendia a imagem que precisava manter dela. Ele não discutiu, porque era verdade. Uma semana depois, Helena apareceu inesperadamente na porta do nosso apartamento. Sem avisar, sem convite, eu abri. Ela parecia menor, menos impecável, sem maquiagem pesada, sem postura de autoridade. Eu preciso falar com vocês, ela disse. Daniel veio até a porta. Ficou Aqui ao não meu é lado lugar para conversa impulsiva, ele falou. Ela respirou fundo. Eu perdi meu marido. Minha reputação. Minha família está dividida. Vocês conseguiram o que queriam. Eu respondi antes dele. Nós não queríamos nada disso. Queríamos apenas que você não mentisse. Ela me olhou com algo entre raiva e exaustão. Você podia ter falado comigo em particular. Você podia não ter tentado cancelar meu casamento. Silêncio. Ela virou para Daniel. Você realmente vai me cortar da sua vida? Ele não hesitou dessa vez. Eu vou cortar qualquer pessoa que tente controlar minha vida através de mentira. Ela engoliu seco. Eu sou sua mãe. E eu sou seu filho. Não sua propriedade. Essa frase foi o ponto final. Helena percebeu que não havia mais espaço para manipulação emocional. Ela saiu. Sem gritar. Sem drama. Sem discurso final. E, pela primeira vez, eu não senti raiva. Senti algo diferente. Alívio. Mas também consciência, porque limites têm custo. Daniel perdeu a imagem idealizada da mãe. Perdeu a estrutura familiar como conhecia. Perdeu o conforto da negação. E eu ganhei algo que muita gente demora anos para conquistar dentro de um casamento. Prioridade clara. Não era sobre vencer Helena. Era sobre deixar claro que nosso casamento não teria terceira voz dominante. Meses depois, em um jantar tranquilo na nossa casa, Daniel comentou: se ela não tivesse tentado cancelar o casamento, talvez eu nunca tivesse enxergado tudo isso. E essa era a ironia maior. A tentativa de destruição foi o que fortaleceu a base. Mas isso não significa que foi fácil. Porque toda vez que o telefone tocava com um número desconhecido, ainda havia tensão. Toda vez que um parente mencionava o nome dela, ainda havia peso. Limites resolvem o presente, mas cicatrizes levam tempo. 6 meses depois, a poeira tinha baixado pelo menos na superfície. Helena oficializou o relacionamento com o outro homem. Roberto seguiu com o divórcio sem escândalos públicos. A família, como sempre acontece, começou a se reorganizar em novos grupos de afinidade. Alguns ainda nos olhavam como os responsáveis por expor tudo. Outros agradeciam em silêncio por alguém finalmente ter rompido a fantasia. Mas o verdadeiro impacto não estava na família. Estava dentro de casa. Daniel já não era o mesmo homem que entrou na igreja naquele dia. Ele estava mais atento, mais firme, mais disposto a questionar. E isso, às vezes, gerava atrito entre nós.
Porque quando alguém aprende a impor limites, no começo tende a impor em tudo. Eu não quero repetir padrões, ele dizia sempre que discordávamos de algo. E eu concordava. Mas também sabia que trauma recente distorce percepção. Uma noite, depois de uma discussão boba sobre finanças, ironicamente finanças, ele ficou em silêncio por tempo demais. O que foi? Perguntei. Eu tenho medo, ele admitiu. Essa foi a primeira vez que ele falou de medo sem tentar racionalizar. Medo de quê? De não perceber sinais, de confiar cegamente, de ser manipulado. Eu entendi na hora. Quando alguém descobre que foi enganado por anos por uma figura central da vida, a desconfiança não vem seletiva, ela se espalha. Eu não sou sua mãe, eu disse, firme. Ele me olhou, quase envergonhado. Eu sei. Então não projeta em mim o que ela fez com você. Foi direto, mas necessário. Casamento não sobrevive só de união contra inimigos externos. Sobrevive de maturidade interna. Ele assentiu. Eu estou aprendendo, respondeu. E ele estava mesmo. Enquanto isso, Helena tentou uma última cartada. Mandou uma carta escrita à mão. Não para mim, para Daniel. Na carta, ela não negava mais o relacionamento, não negava as ligações, mas reescrevia a motivação. Dizia que estava em surto emocional, que temia perder o filho, que sentiu que eu estava afastando ele da família. Nunca assumiu que mentiu por controle. Sempre colocava a culpa no medo. Daniel leu a carta 2 vezes. Depois me entregou. Ela continua se colocando como vítima, ele disse. Porque assumir que foi manipulador exigiria uma responsabilidade que ela nunca teve, respondi. Ele não respondeu. Apenas guardou a carta em uma gaveta. Não rasgou. Não respondeu. Não perdoou oficialmente. Mas também não odiou. E isso foi o mais surpreendente. Eu não quero viver com raiva, ele disse dias depois. Então vive com limite, eu respondi. Foi ali que eu percebi que a história não era sobre destruir Helena. Era sobre redefinir papéis. 1 ano depois do casamento, estávamos em um jantar com amigos quando alguém perguntou: e sua sogra? Vocês se falam? Daniel respondeu antes de mim: não, e está tudo bem. Simples. Sem justificativa. Sem explicação longa. Era maturidade. Helena apareceu uma última vez em um evento familiar maior, o aniversário de um tio. Nos viu de longe. Não fez cena. Não se aproximou. Apenas olhou. Não havia mais superioridade no olhar. Nem ódio aberto. Havia consequência. E talvez, pela primeira vez, compreensão tardia de que controle excessivo tem preço. Quando voltamos para casa naquela noite, Daniel segurou minha mão no carro e disse: você podia ter escolhido o caminho mais fácil. Qual? Fingir que não sabia de nada. Cancelar em silêncio. Evitar conflito. E eu pensei por alguns segundos. Eu não queria começar um casamento me sentindo pequena. Ele apertou minha mão. E era isso. Não foi vingança, foi proporção. Ela tentou cancelar meu casamento escondido. Eu revelei o que ela escondia publicamente. Não para humilhar, mas para deixar claro que manipulação não seria aceita. E o mais irônico: se ela tivesse simplesmente respeitado nossa escolha, o segredo dela teria morrido comigo. 2 anos se passaram desde aquela noite. Se alguém olhar de fora, vai dizer que tudo se resolveu. Mas a verdade é que certas coisas não se resolvem. Elas se reorganizam. Helena não voltou a tentar contato direto. Soube por terceiros que o relacionamento com o outro homem não durou, quando a exposição deixou de ser um risco e virou realidade. Ele também não quis sustentar a nova imagem dela. Ela perdeu o marido, perdeu a posição confortável dentro da família, perdeu o controle sobre o filho. E, talvez o mais difícil para alguém como ela, perdeu a autoridade moral que sempre usou como escudo. Mas essa história nunca foi só sobre ela. Foi sobre o que acontece quando você decide não aceitar manipulação no início de um casamento. Daniel mudou profundamente nesses 2 anos. Não virou alguém frio. Não virou alguém rancoroso. Virou alguém consciente.
Ele aprendeu a identificar culpa disfarçada de amor. Aprendeu a diferenciar conselho de invasão. Aprendeu que proteger casamento não é atacar terceiros, é estabelecer fronteiras claras. E eu também mudei. No começo, eu senti a necessidade de justificar minha atitude. Explicar que não foi vingança. Que eu não arruinei uma família. Hoje, eu não explico mais, porque a verdade é simples: famílias não são destruídas por quem revela mentiras, são destruídas por quem escolhe mentir. Algumas pessoas ainda acham que eu exagerei, que poderia ter resolvido em particular. Que expor na festa foi dramático demais, talvez tenha sido. Mas o que quase foi dramático demais foi começar um casamento sob chantagem emocional silenciosa. Um detalhe que ninguém vê. Se eu tivesse aceitado aquilo calada, Helena teria aprendido que podia interferir sempre que quisesse, primeiro no casamento, depois nas decisões financeiras, depois em filhos, depois em cada escolha importante. Manipulação tolerada uma vez vira precedente. E casamento com precedente de interferência externa não dura. Um dia, quase 3 anos depois, Daniel recebeu uma mensagem inesperada. Não era pedido de desculpas. Não era acusação. Era simples: eu entendi, só isso. Ele mostrou para mim. Você acredita? Perguntou. Eu pensei antes de responder. Eu acredito que... Ela entendeu que perdeu o controle. Se entendeu o erro, só o tempo vai mostrar. Ele não respondeu à mensagem. Mas também não bloqueou. Porque maturidade não é vingança eterna. É limite sustentado. Oxi, quando lembramos daquela noite. Não falamos mais com tensão. Falamos como um marco. Foi ali que nosso casamento começou de verdade. Não no altar. Não na troca de alianças. Mas no momento em que ficou claro que não haveria terceira pessoa tomando decisões por nós. Se alguém me perguntasse que eu faria diferente, eu diria não. Não. Porque foi bonito. Não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Ela tentou cancelar meu casamento escondido. Eu revelei o segredo dela na frente de todos. E naquele instante, 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ela perdeu a máscara. E nós ganhamos uma base. Casamentos não fracassam por conflitos externos. Fracassam quando o casal não consegue se posicionar como unidade. Naquela noite, com um microfone na mão e o salão inteiro em silêncio, eu não estava destruindo uma sogra. Eu estava deixando claro que o meu casamento não teria espaço para manipulação disfarçada de proteção. E no fim foi isso que salvou tudo.